Olá, tudo bem? Vamos continuar conversando acerca da oração? Afinal de contas, a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então não saia daí! Então, da primeira vez que a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu coloquei para vocês que a gente deve orar simplesmente porque Jesus orou, né? Ele é o nosso exemplo, a gente tem que fazer aquilo que ele faz, nós nos esforçamos para, né, fazer as mesmas obras. Na verdade, ele até falou que obras maiores nós faríamos, né? Mas nós nos esforçamos para fazer as obras do nosso mestre, do nosso mentor, do nosso Senhor Jesus. Então, no primeiro episódio, a gente falou acerca de por que eu preciso orar. Porque Jesus orou. Simplesmente por isso. Mas tem vários outros fatores que falam na Bíblia do motivo que a gente deve orar, do porquê eu devo orar, porque eu preciso orar. E hoje eu gostaria de compartilhar com você mais um trechinho da Palavra de Deus que fala por que eu preciso orar, por que você precisa orar. Eu separei hoje Tiago 5, o finalzinho do versículo 16. Se você quiser acompanhar comigo, diz assim, Tiago 5, 16. Eu vou ler ele todo, mas eu quero destacar apenas o finalzinho do versículo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração de um justo. Eu vou ler em algumas versões para vocês, só o finalzinho, tá? Então tem a versão assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa é a nova versão internacional. A outra versão, que é a revista e atualizada, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A nova linguagem dos dias de hoje diz, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E por último, a revista corrigida, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí você pode dizer assim para mim, Lívia, mas eu não me considero justo. Muitas vezes a gente pede uma pessoa que a gente considera mais justa ou mais obediente a Deus, como diz aqui na linguagem dos dias de hoje, para poder orar por nós. Na minha época, quando eu converti, a gente chamava de oração forte. Eu acho que tem algumas igrejas aí que ainda falam sobre isso, oração forte. Vamos fazer hoje a oração forte. E a minha mãe, né, que é uma mulher guerreira também de oração, ela sempre fala, tem a pastora tal que pode orar por você, a oração dela é forte. Tem o pastor tal que pode orar por você, a oração é forte. Porque muitas vezes a gente não se considera justo o suficiente para a gente fazer uma oração e ela ser eficaz, né? E ela ter muitos efeitos, como diz a palavra de Deus. Mas só para eu explicar bem rapidinho com relação ao justo e sobre a justiça de Deus, tem um versículo que eu lembro que quando eu estava fazendo seminário eu tinha que decorar e no dia eu não decorei. E pela graça de Deus eu recebi mesmo assim uma lembrancinha do professor, que fala assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feito justiça de Deus. É isso mesmo. Através da sua fé em Jesus, ele te faz justo e você passa a ser a justiça de Deus. É claro, pessoal, que nós não somos perfeitas. É claro que nós cometemos injustiças quase todos os dias.
mas espiritualmente falando, essa é a nossa condição diante de Deus. Justiça de Deus, justos diante do Pai. Essa é a paz que nós temos com Deus quando nós cremos em Jesus e no seu sacrifício. Ele nos traz paz, paz com Deus. Eu acho super legal um comentário que o John Piper fez acerca da justificação. E eu vou ler ela para você. Diz assim, John Piper falando: justificação é o ato de Deus por meio do qual ele nos declara justos, retos e perfeitos, devido somente à fé. Somos unidos a Jesus Cristo, que é perfeito, justo e reto. Assim, a justificação é a posição legal diante de Deus, devido à união espiritual com Jesus, que vem somente pela fé. Então, se você crê em Jesus, se você crê na obra redentora de Deus através do seu Filho Jesus, você é considerado justo diante de Deus. Isso já é uma bênção e já é um milagre, porque espiritualmente falando, a nossa identidade é essa. Nós podemos chamar Deus de Pai, então nossa identidade é sermos filhos, somos filho. Eu sou filha, você é filho e filha se você crê em Jesus. E somos por Deus, vistos por Deus como justos, como perfeitos e como retos. Porque quando ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. Espero que você entenda, através do Espírito Santo de Deus, essa revelação tão maravilhosa de que você é justo. Então, essa palavra que está aqui em Tiago 5,16, ela é para você. E se a gente continuar lendo esse trechinho de Tiago, ele vai nos comparar até com Elias. Se você conhece a história de Elias, as orações de Elias eram orações poderosas, muito poderosas. E olha o que Tiago, que era irmão de Jesus, né, na carta que ele escreveu, diz no versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, semelhante a mim e semelhante a você, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Se você ler o trecho todo, né, Tiago 5, de 12 a 19, você vai ver que ele está falando acerca da oração para cura de enfermos, da oração para perdoar pecados e nessa oração sobrenatural, de que vale muito em seus efeitos. A gente não precisa ter uma oração como a de Elias para fazer algo sobrenatural. O que eu quero plantar no seu coração nessa oportunidade desse vídeo é dizer que você é justo, sim, aos olhos de Deus. E as suas orações, sim, ela vale e pode muito em seus efeitos. Não perca isso de vista. Não deixe que as vozes do mundo e até as vozes dentro de você, porque nosso coração é enganoso e a nossa mente é enganosa. Nossa mente está sempre contra as verdades da palavra de Deus. É por isso que na Bíblia diz que a carne e o espírito, elas brigam pelas suas convicções. É exatamente isso. Elas disputam acerca das suas convicções. E nós devemos ficar com as convicções que a palavra da verdade nos diz. Amém? Então, se aqui diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é porque realmente pode.
E não se esqueça que eu e você somos justos diante de Deus. Você não precisa de uma pessoa que vá orar por você. É claro, na Bíblia diz, eu acabei de ler, orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Essa é a vida cristã em comunidade, como corpo de Cristo. A gente ora uns pelos outros. Mas a gente não pede o outro para orar porque a oração dele é mais eficaz do que a minha. Não. É porque um precisa do outro para suportar o outro, ou seja, dar suporte para o outro, porque na caminhada cristã a gente não consegue caminhar sozinho. Nós precisamos de pessoas. Mas aqui garante nessa passagem que você, como justo de Deus, você pode orar e Deus vai escutar a sua oração. E mais, se tiver de acordo com a vontade dele, a sua oração, sim, pode fazer coisas extraordinárias, desde curar um enfermo, a pedir a Deus para perdoar pecados, e ele perdoa, e até fazer coisas sobrenaturais. Não esqueça disso. Coloque essa verdade no seu coração. Não deixe que os outros te enganem com doutrinas de oração forte. Porque se eu orar por você é que as coisas vão acontecer. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Ele escuta sim a sua oração. E eu te digo que Ele deseja escutar a nossa voz, o nosso clamor, as nossas súplicas. Sabe por quê? Porque assim nós demonstramos para Ele a nossa dependência. Uma vez que da outra vez que a gente conversou a respeito, Deus já sabe do que a gente vai falar antes mesmo da palavra chegar na nossa boca. Mas a oração também, ela nos deixa mais perto de Deus, um relacionamento mais íntimo. E isso é tão gostoso. Nós precisamos experimentar a intimidade com Deus através da oração. Amém? Eu quero orar por você. E você ora comigo nessa hora. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, porque ela é a verdade. Obrigada, Pai, porque através de Jesus Cristo, nós somos vistos e considerados por Ti como justos e podemos sim orar a Ti para que coisas maravilhosas aconteçam. Obrigada, Senhor, por todos os benefícios que a Tua palavra tem para nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo pessoas tão imperfeitas, o Senhor nos vê como perfeitos, retos e justos. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não nos vê, mas vê o Teu Filho, a quem o Senhor ama muito. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, nessa hora, te pedir pela vida dessa pessoa que está orando junto comigo. Que essa verdade não se perca nem na mente, nem no coração dela, de que ela é justa diante de Ti e que a oração dela vale muito em seus efeitos. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Se essa mensagem foi bênção para a sua vida, compartilhe com quem você também deseja abençoar. Comente também aí nos comentários aquilo que você já orou e que Deus fez coisas maravilhosas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos caminhar junto à perfeita vontade de Deus através da palavra da verdade, buscando assim a plenitude de vida que só há em Cristo Jesus. E até a próxima. Tchau, tchau.